E está de volta o Burger Fest, que é o Geração V na Rádio Observador. O teu programa de comentário político jovem, que te faz companhia todas as semanas há mais de um ano, regressa com novidades e pessoas desejosas de falar. Eu sou o Vasco Galhardo, eu voto, e neste Festival de Cidadãos tenho comigo os meus comentadores residentes, Joana Marques Braz e Gonçalo Sousa. Olá, meus caros, já tinha saudades de ler esta introdução e de ver as vossas belas caras. Obrigado, Vasco. Como foram as férias? Tínhamos Foram muitas boas. saudades. Queres um hambúrguer sem pickle ou com pickle? Sem pickle, obrigado. Pois é, nesta nova temporada vamos ter como comentadores fixos esta dupla de milhões, Joana e Gonçalo, e vamos complementar todas as semanas com um convidado diferente. Esta semana não temos ninguém, porque precisava de explicar isto aos nossos ouvintes e espectadores, mas na próxima semana já vamos ter alguém a sentar-se naquela terceira cadeira de comentadores. Quem não vai estar mais sentado todas as semanas naquela cadeira é o nosso Bernardo Faro, que abandona o painel fixo, mas há de voltar várias vezes como convidado. Querem dar alguma palavra ao Bernardo? Sim, eu posso começar. Queria mandar um abraço ao Bernardo, porque muitas das vezes, além de ser um gajo porreiro, assim, bom português, muitas das vezes era o meu grande aliado em debates com a Joana. Portanto, pois, tenho agora que olha, agradecer. agora olha. Agora perdi um aliado de peso, mas um grande abraço. E ele volta também. Ele volta. Volta. Eu também queria dizer Estamos que à gostei espera. muito de debater com o Bernardo todas as vezes e espero que ele venha mais vezes para debater com ele. Porque tal como ele disse uma vez no episódio, nós podemos ter opiniões todas muito diferentes, mas reconhecemos muito valor uns aos outros e isso faz com que o debate fique naturalmente mais interessante. Claro. Por isso. Claro que sim. Agora, e quando falta hoje um mês para as eleições autárquicas, anunciar que o Voto e o Observador estão a preparar um projeto nunca antes feito em Portugal, que vai dar jeito a todos os eleitores, mas mais não posso contar. Vão ficar a saber tudo na próxima semana. Outra novidade que temos é que a partir da próxima semana vão poder contar com um episódio extra todas as terças, género explicador, que é um episódio curto de 10, 15 minutos, que aborda um determinado assunto com mais detalhe. Joana, explica-nos tudo, por favor, que eu já estou a falar há muito tempo. Não, portanto, no fundo a ideia é, às vezes, somente os jovens, mas às vezes há muita gente, ou seja, de todos os espectros de idades, que se distanciam de certos debates políticos, de certos temas políticos que estão na ordem do dia, porque às vezes se torna muito complexo, Não com percebem muitas o tema, não é? terminologias, com figuras jurídicas, que às vezes isso afasta as pessoas quando não são explicadas, mas depois como o próprio tema, por exemplo, agora esta questão do Carlos Moedas no fundo da responsabilidade que o Presidente da Câmara tem sobre uma empresa municipal. Às vezes, depois cada um diz de sua coisa, não é? Moedas diz que há vários acionistas, a Legislação Leitão diz que só há um acionista que é a Câmara, e as pessoas naturalmente ficam confusas e, portanto, tivemos aqui esta ideia, não é? De fazer E às vezes os dois podem ter razão ao mesmo tempo. Que é duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Isso é uma frase da minha autoria. Aqui não sim, podem senhora. ter razão ao mesmo Exatamente. tempo. Mas, ou seja, aqui a ideia é fazer um espaço curtinho, uma coisa muito curtinha, que consiga explicar de forma simples e acessível, ou seja, que não é preciso ter uma licenciatura em qualquer coisa ou uma mestrado em qualquer coisa. Mas que mesmo assim aprofundo esse tema também, Exatamente, não é? mas consegue tornar muito claro determinados temas. Muito bem, para terminar a lista de novidades e a pedido de muitas famílias, informo que vamos estender a duração do programa para quem nos ouve em podcast e nos vê em vídeo no YouTube. Vão poder levar mais um pouco connosco. Pois bem, avancemos porque temos muitos temas para os meus comentadores opinarem. Nem vou enumerar a lista que se criou no nosso grupo do WhatsApp. 6 semanas sem ter o microfone à frente faz isto, por isso avanço já para a Joana. Com que tema é que queres abrir esta nossa nova temporada? Ah, meu Deus, não estava à Muita espera coisa disto. para falar, não é? Não estava à Nós espera que achávamos disto. que a Silly Season não mexia nada, afinal. Bem, eu queria dizer que tivemos agora só assim uma parte, mas eu que vou querer falar da Glória, que temos a melhor candidatura. Eu achar que não havia uma boa candidatura Vai realmente. já para aí. Não, mas queria só dar aqui esta nota de que temos uma grande candidatura anunciada, Catarina Martins. Bom, e agora é que toda a gente vai achar que eu sou do bloco, não é? Exato. É a partir de agora. Mas olha que o Gonçalo, entre Almirante e Catarina Martins, votas na Catarina Martins, não é? Ficava na dúvida. Ficavas no... Não, pera, tu já disseste que contra o Almirante- Almirante. Mortágua. Eu no Almirante não era muito difícil votar devido ao histórico. Pronto. Portanto, Mas Catarina Martins e Almirante se foram na segunda volta. A Catarina Martins já disse que era social-democrata no passado, não é? Foi ela que disse isso, portanto acho que também não era assim um escândalo tão grande. Muito bem, Eu queria falar do Elevador da Glória, certo. mas mais do que da própria tragédia, queria primeiro, nós ainda não falámos sobre isto publicamente, pelo menos eu não falei sobre isto publicamente, e queria dizer que foi uma tragédia que afetou muitas pessoas, não só lisboetas como várias nacionalidades, e que também afeta o próprio turismo de Lisboa, mas claro que eu pelo menos acho que em primeiro plano temos que lamentar as mortes. Claro que sim. Sim, mas isso foi notícia no mundo todo, não é? Exato. E queria falar sobretudo sobre a estratégia de comunicação tanto de Carlos Moedas como de Alexandre Leitão. Conta-nos tudo. Porque para mim parece-me que Carlos Moedas, eu não sei se ele não teve uma preparação, se
foi preparado e disse ao contrário, tudo ao contrário, ou se aquela foi a mesma preparação dele. Aquela entrevista que ele dá na SIC Notícias, bom, para já, falar de todo o resto, o que antecede da entrevista, que é o facto de ele ter ido ao Conselho de Ministros antes de ter marcado uma reunião extraordinária da Câmara, marcada essa reunião pela esquerda, segundo Alexandre Leitão, que não foi desmentido. Sim, nem foi ele que marcou, exato. E portanto estou a assumir que aquilo que ela disse é verdade. Mas depois ele vai àquela entrevista na SIC e quer dizer, eu percebo que possa haver esta estratégia de tentar falar para o coração das pessoas, a parte emocional, quando ele diz eu não quero saber de política por agora, eu quero mesmo é focar-me nas pessoas. Quer dizer, é um bocadinho difícil nós acreditarmos que ele não quer saber de política agora, quando isto acontece há um mês e meio, um mês das eleições autárquicas. Portanto, e quando se coloca em cima da mesa aqui esta questão dele se demitir ou não, eu não concordo que ele seja demitido. Okay. Dizer, mas por agora, eleições agora? Ou não, por agora, ou seja, ainda não se sabe, é muito prematuro a ideia de uma pessoa se demitir quando ainda não se tem, ainda se está a tentar apurar o que é que aconteceu. Se calhar vou concordar com a demissão dele, mas agora, à data, não. Portanto, acho que depois ele empolou toda essa história, a vitimização dele, não é? Esta ideia de que ele acha que lhe faz bem à imagem política ir para a SIC chamar dissimulada e cínica à opositora, chamar sicários. Sicários são assassinos a mando, não é? Quer dizer, sim. Acho que lhe saiu mal essa. E dizer que Pedro Nuno, ele na verdade chamou assassino ao Pedro Nuno Santos. Foi isso que aconteceu. Portanto... Bem, o Pedro Nuno também meio que matou o PS. Portanto, só se for nesse aspecto. Mas será que foi a mando? Será que foi contratado? Ou será que foi por autocriação, não é? Foi a mando. Portanto, eu acho que se calhar foi a autocriação, então não é um sicário. É um sicário contratado por si próprio. Portanto, eu acho que é só por aqui, mas aquilo que verdadeiramente me chocou foi nós temos os soundbites, não é? Portanto, os políticos, quando vão comunicar, há uma ideia que é traduzida numa frase curta, que muitas vezes é repetida ao longo do discurso, para que seja essa ideia que fica na mente das pessoas após a comunicação. A de Carlos Moedas o herói nacional é André Marques Guarda-Freio. Portanto, nada contra, porque acho mesmo que este homem, quer dizer, foi uma pessoa que morreu ao serviço da sua profissão. Vai ter o nome de uma rua e que, agora? segundo se diz, porque eu não o conheci, não é? Era uma pessoa muito querida das pessoas que faziam aquela travessia, não só dos turistas, como dos portugueses lisboetas, que usavam aquilo como meio de transporte, porque também houve pessoas que morreram, nomeadamente a Santa Casa da Misericórdia, porque a Santa Casa da Misericórdia, a sede é lá em cima, portanto, usavam aquilo como meio de transporte. Mas quer dizer, daí a dizer o herói nacional e de repente anda a viver aquela frase várias vezes ao longo da entrevista, e depois é assim, só lhe faltou sacar das gotinhas das lágrimas e pôr no olho para chorar. Quer dizer, se ele vai fazer isso, então ao menos que o faça bem. Ou seja, se a estratégia de comunicação eu vou apelar à emoção das pessoas para conseguir ficar bem na figura, então que o faça bem, que toda a gente acredite, porque senão vai sair o tiro ao lado, completamente. E de um lado temos isto, não é? De um lado temos, e depois, para além de que ele queria safar-se de uma coisa que disse de Fernando Medina, e é normal, os políticos, em princípio, não chegam a um cargo público tão alto sem nunca terem feito nada antes, já falaram muitas coisas antes. Depois logo à baila, é normal virem retirar uma coisa que ele disse no passado, quando estava na oposição, e agora que está no cargo de poder, virem usar isso contra si. Não sabemos se o Alexandre Leitão não vai ter uma dessas também, se porventura ganhar. Mas isto é normal. Agora, perante ele ser confrontado com uma coisa que lhe disse e que o coloca ali em xeque, quer dizer, ele vai dizer outra sobre o ministro que se demitiu na altura da ponte entre os rios. Quer dizer, às tantas, ele vai dizer outra que nem sequer é verdade. Coelho, exatamente, é grave. A quantidade de coisas que ele não disse, que ele disse que não eram verdade, e que depois a seguir vem o polígrafo fazer o fact-check, os 30% de investimento na empresa no serviço de manutenção, e que depois não era verdade. Quer dizer, tudo foi mau naquela estratégia de comunicação. E, portanto, eu acho que de um lado temos isto, Carlos Moedas, e do outro lado temos Alexandre Leitão, depois dele ter dito na televisão para toda a gente ver que ela era uma cínica, que ela era uma dissimulada, que ela estava a fazer uma oposição muito agressiva, etc, etc, ela vem e aparece como a moderada. Portanto, ele chama-a de radical e ela a seguir aparece super moderada, em que o soundbite dela é: os lisboetas precisam de reconquistar a confiança. E diz isto várias e várias e várias vezes. E depois assume uma postura moderada de uma pessoa que efetivamente transmite confiança. Então, há uma altura, inclusivamente, que a Clara de Sousa, portanto, a Alexandre Leitão está a falar da reunião da Câmara, do facto de Carlos Moedas ter ido ao Conselho de Ministros e não ter feito a reunião, e que foi a esquerda que fez a reunião, ou que marcou a reunião, e
Não, mas não diz nada sobre o facto de Carlos Moedas ter saído a meio da reunião, cedo, que seria mais um ataque. Mas a Alexandra não diz nada. É Clara de Sousa que vem e diz: mas ele saiu a meio da reunião. E Alexandra Leitão, com toda a mestria, diz: sim, eu vou continuar o que estava a dizer. Nem sequer pega nesse ataque. Portanto, que é muito impactante para quem está a ver, porque de repente vemos aquela pessoa da oposição que escolhe não alimentar um dos ataques. Portanto, que no fundo ela construiu esta imagem de pessoa que efetivamente transmite confiança. Portanto, eu acho que... E eu podia estar a dizer isto só porque Alexandre Leitão é de esquerda e Carlos Moedas é de direita. Não estou. Acho mesmo que as duas estratégias de comunicação, uma parecia-me bastante planeada, a de Alexandre Leitão. Sim. A de Carlos Moedas parecia muito atabalhoada. Mas pronto, nota positiva para Alexandre Leitão, nota negativa para Carlos Moedas. Sim, ou para a equipa de comunicação de Carlos Moedas, porque eu não sei quem é que falhou, se foi ele que foi preparado assim ou se ele é que não fez o que estava preparado. Gonçalo, e tu? Nota negativa para Carlos Moedas também? Não, de tudo. Eu não acho que Carlos Moedas tenha estado assim tão mal. Alexandre Leitão esteve melhor, esteve bem, mas eu não acho que a comunicação do Carlos Moedas tenha sido assim tão mal. Houve pontos positivos. Por exemplo, ele aparece logo no início da tragédia, diz que não faz fator político disso, isso é um ponto positivo a meu ver. Depois aparece a dizer que ninguém se demite. Isso é ótimo, ou seja, ninguém foge. Segura o barco, o presidente da Carris não se vai demitir porque vamos apurar todas as responsabilidades e ao mesmo tempo põe-se a jeito, e eu acho que isso, independentemente depois se há responsabilidade política ou não, acaba por ser um ato de coragem política dizer, se efetivamente aparecer algo que corresponda à culpabilização política da minha parte, eu demito-me. Se bem que a demissão agora é um bocado, enfim, sim, se vai a eleições. Vamos a eleições daqui a 4 semanas, portanto é um bocado... É o impacto que faz para as eleições. Sim, quanto muito poderia ter... isso. Enquanto muito poderia ter dito algo do género, bom, retiro a minha candidatura, e mesmo aí eu creio que nem sei se faria sentido, porque o maior julgamento que tu podes ter é ir a eleições, claro, independentemente do que é que faças de bem ou de mal a nível eleitoral. E portanto ele teve esses pontos positivos a nível da comunicação, dizer que se demitia se houvesse efetivamente responsabilidade política. Alexandra Leitão esteve muitíssimo bem. Eu diria que ela e José Luís Carneiro trabalharam muitíssimo bem em conjunto, porque precisam, obviamente. O José Luís Carneiro, neste momento, ao que tudo indica, vai perder o último bastião de poder que o PS tem, a presidência da Associação Nacional de Municípios e também da Associação Nacional de Freguesias, porque, enfim, a presidência da República, o Governo Nacional, o Governo da Madeira, o Governo dos Açores, nada disso é do PS já. Portanto, o último bastião é o poder autárquico e o PS vai acabar por perder. Portanto, há aqui uma grande necessidade, quer por parte de Alexandra Leitão, que já não está na representação parlamentar, e de José Luís Carneiro, de cimentar um pouco a sua liderança, de conseguirem efetivamente um bom resultado em Lisboa. Isto é uma bomba de oxigénio, claramente para o Partido Socialista. Agora, há aqui fatores importantes do ponto de vista eleitoral. Falta um mês para as eleições e isto na política passa muito rápido, muitíssimo rápido, e ao mesmo tempo, eu diria que Alexandre Leitão, não obstante que tenha estado muito bem, e José Luís Carneiro também, o facto de Pedro Nuno Santos ter aparecido foi um tiro completo no porta-aviões. Um tiro completo. Há pessoas, o Carlos Moedas disse, bom, isto foi a mando de Alexandre Leitão. É assim, eu não sei se foi ou não sou a Alexandre Leitão, não trabalho diretamente com ela, mas se foi, é um erro tremendo, porque o Pedro Nuno Santos neste momento é o pior ativo que o Partido Socialista tem, é o responsável pela perda de mais de 1 milhão de votos em 1 ano e meio por parte daquele que era o partido hegemónico em Portugal há 3 anos. Sim, exatamente. Portanto, eu não creio de todo que tenha sido bom para a imagem de Alexandre Leitão e de José Luís Carneiro o Pedro Nuno Santos aparecer a dizer isto, e parece-me claramente que é uma tentativa de acitar os ânimos dentro da bancada parlamentar do PS, porque as pessoas muitas vezes, tenho quase a certeza, as pessoas muitas vezes pensam, porque agora a nova liderança do PS é José Luís Carneiro. A liderança é de José Luís Carneiro, mas a bancada foi escolhida por Pedro Nuno. Exatamente. Ou seja, José Luís Carneiro neste momento lidera uma equipa que não é a dele. A liderança de bancada neste momento tem pessoas como, por exemplo, a Isabel Moreira e outras figuras do PS, que eu duvido seriamente que se fosse efetivamente José Luís Carneiro a escolher uma bancada parlamentar do PS, nunca na vida lá estariam. Portanto, parece-me que, resumindo aqui a situação, a comunicação de Moedas foi boa. Não diria que foi trágico, até porque ele iria claramente sempre cometer alguns erros, porque no meio de uma tragédia vais sempre cometer. Já foi, deixa-me só concluir. Foi ao menos melhor do que o Primeiro-Ministro, ou seja, não estava de férias no Algarve na praia enquanto o país estava a arder. Acho Nós que não falamos sobre isso. Já não falámos nisso, mas eu acho que aí é o nível de tragédia comunicacional, aí sim. Aí foi. Não obstante alguns erros, agora Alexandre Leitão acho que esteve muito bem, não caiu logo naquilo em que eu acho que o Chega, por exemplo, caiu, que foi apresentar uma moção de censura. E a questão é, a moção de censura a quê? Pois. Porque não há, exatamente, ou seja, porque obviamente que é o executivo da Câmara, não é? Mas do ponto de vista objetivo nem sequer há um relatório para culpabilizar ou responsabilizar aquilo que efetivamente aconteceu, ou seja, não sabendo
anteriormente o que é que aconteceu, como é que eu posso aplicar Censurar alguém, ou claro. censurar alguém, não é? Portanto, acho que acaba por não fazer sentido, acho que foi uma decisão precipitada e que nem sequer acaba por ter impacto político, porque, como eu disse, ainda falta um mês. Certo. E... Eu tenho uma. Quando Sim, dizes- pegando nestas coisas quando- autárquicas. e queria perguntar-te, porque dizes que foi uma boa comunicação, mas quando ele aparece e diz que não quer agora trazer a parte política Ah, não, à isso é baila, conversa de político. é conversa, mas é por Sim. isso é que eu digo que é uma má comunicação. Ou seja, eu acho que os políticos têm que perceber a quem tem à frente deles e acho que os reflexos das eleições que temos vindo a ter também são resultado disso e nós só conseguimos Eu percebo, alterar eu o percebo o que tu reflexo dizes, dessas mas eleições assim, que é. Não é credível Ele que ia um, aparecer- que um presidente da Câmara, a um mês das eleições, diga: eu não quero saber da política. Ele pode dizer: sim, senhor, vamos ter as eleições, mas agora o foco é aqui. Agora, admitir-se e dizer: eu não quero saber, quer dizer, não é credível. E depois Repara, o mas- fact-check, a quantidade de coisas que ele disse erradas. Achas que isso é uma boa estratégia de comunicação? Não, mas aí já não é questão da estratégia, aí pode ser um erro humano dele relativamente ao que foi Foram dito. vários. Não é? Mas a questão Inclusive é... sobre o ministro, que já não está cá para se defender, da ponte entre os rios. Certo, mas a questão que eu aqui coloco é: o importante é passar a mensagem independentemente dos E a fact-checks. A mensagem maior parte dele das era que o André pessoas... Marques era um herói nacional. É essa a A questão. maior parte das pessoas não está constantemente a ver os polígrafos e os fact-checks ou a verificar se a informação era X ou Y. E a questão é: Carlos Moedas, a meu ver, não teve propriamente uma má prestação naquilo que era a apresentação da dinâmica da tragédia. Porque é isso com o qual as pessoas se preocupam. Eu percebo o que é que tu dizes, no sentido em que Carlos Moedas, ao dizer que não está preocupado com a política, é um bocado como um padeiro dizer que não está preocupado com a qualidade da farinha e do seu pão. Isso é Sim. verdade. Agora, a questão é: o que é que ele poderia ter dito ali, naquele momento, onde a questão da Isto- humanidade e do isto que eu humanismo disse. era a principal Isto que eu coisa em disse que função. é, temos eleições daqui a um mês, mas neste momento Eu acho o que não lhe mais ficaria importante, bem. Não lhe ficaria quando bem. ele é perguntado, sim. Ou seja, Mas repara, quando ele é questionado esse- sobre esse isto, discurso tu- em vez de dizer eu não quero saber, é neste momento o mais importante é isto. Mas o que tu Mas dizes não se aí vai também... admitir. Mas o que tu tentar dizes aí fazer também pode boneco ser político. interpretável. Por exemplo, eu não interpreto o que tu estás aí a dizer de uma forma tão diferente daquilo que ele Porque disse. o ponto é, Percebes? ele estava preocupado em fazer passar a mensagem de que ele não queria saber. Se ele estivesse mais preocupado em recentrar o discurso, mais do que passar a mensagem de que ele não quer saber, isso ia passar para as pessoas. Eu acho que houve momentos assim, por exemplo, logo quando a tragédia acontece, ele aparece em público a dizer: eu não quero falar agora das questões políticas, eu não quero falar de questões eleitorais, vamos nos focar, estão ali pessoas mortas, isto é uma tragédia. E portanto, ou seja, eu acho que logo aí, em alguns momentos, ele aparece claramente a separar as coisas. A parte política do ganho pessoal para ele, obviamente, e a parte humana da tragédia. Eu acho que isso aconteceu em alguns momentos. Não acho, não acho de todo que ele tenha estado mal. De todo. Eu acho que ele teve muito mal, mas pronto, nós Alexandre vamos sempre Leitão. até discordar até Sim, na comunicação dos exatamente, políticos, não é? exatamente. Acham que isto Vamos vai mudar o discordar. resultado 12 de outubro em Lisboa? Eu Para acho, fechar? eu acho que isto pode alterar o resultado. Ou seja, eu não estava muito crente de uma vitória de Alexandre Leitão, mesmo com a coligação à esquerda, não estava muito crente de uma E vitória. agora, achas que mudou E acho que alguma coisa? agora muda um bocadinho e não tenho, ou seja, não consigo dizer acho que ela vai ganhar. Mas acho que agora abre-se um caminho para ela poder começar possibilidade. a trilhar esse caminho. Por isso. Muito bem. E tu, Gonçalo? Desculpa. Achas que mudou? Vai mudar alguma Prognósticos só no fim do jogo. coisa? Exato. Mas acho que Moedas parte como favorito. Mas vamos ver o que é que Vamos estar acontece. aqui daqui a um mês a falar sobre isso. Fechamos agora a primeira parte do Geração V, vamos agora para um curto intervalo e já voltamos para a segunda parte do nosso programa. Até já. Estamos de volta para a segunda parte do Geração V. E como sempre, vou querer ouvir as sugestões da semana dos meus comentadores. Gonçalo, começo por ti. O que é que vais recomendar aos nossos ouvintes e espectadores? Ontem foi dia 11 de setembro, portanto um filme que eu, na altura, gostei bastante. Enfim, não pela tragédia, como Claro. deves imaginar, mas pelo realismo com que mostrou a situação e a tragédia. Foi o World Trade Center. O filme chama-se mesmo assim, é 2005 ou 2006 e representa o desastre e a desgraça que foi o evento. Muito bem. Joana? Bom, eu vou recomendar a minha aquisição do verão, que é um boné. Que se Recomendo chama, que vejam no YouTube. Os ricos são foleiros. Epá, Isto para quem está a ver no YouTube. Eu não Eu tinha aqui, consigo. aliás, até vou pô-lo na Eu- cabeça. Se tu quiseres, eu posso te emprestar, A Gonçalo. Não, Joana não, tentou não. que o Gonçalo Eu vou usasse, explicar. mas ele Não, não, Isto é um recusou-se. poema da Adília Lopes. Ok? Mas a empresa é privada. É, Pois. claro que Pois. sim. Mas não tem que ser rica. Porque qual é o mal de ser Portanto, rica? está tudo bem. Isto é um poema. Qual é da- o mal de ser rica? Se tinhas que ir agora, temos que desconstruir literariamente o poema da Adília Lopes. Podemos fazer isso. Não, quiser eu entrar quero por é aí. desconstruir economicamente o objetivo de uma empresa, que é gerar lucro. Há uma lógica, sim, mas gerar lucro e as pessoas que lá trabalham. Bom, agora íamos, queres ir para esta Pois, discussão com mais ideológica lucro, agora? Não, mais não, salário. Joana, tens muito para Bom, falar nesta segunda parte. sim. Portanto, isto é um poema da Adília Lopes. O poema é só esta frase: os ricos são foleiros. E eu mandei fazer este boné numa. Foste tu que mandaste fazer. Fui eu que mandei fazer. Uhum. Há uma página de Instagram que eu recomendo seguirem que se chama Graçola,
ponto, ou seja, o handle é GraColaPT. É uma rapariga muito simpática, tem uma comunicação muito fixe e que fazem uma série de bonés. Portanto, há uns já com frases já feitas, daquelas grandes frases que nós adoramos da nossa geração. E podem mandar pedir. E podem mandar fazer. Ela é muito simpática, muito acessível, tem qualidades e, portanto, foi o meu momento de influencer. Já não foi o meu momento de Marcelo Veloso, agora é o meu momento de influencer. Foi. Quer dizer, o Marcelo também meio que é influencer, não é? Se tu quiseres, Gonçalo, eu posso mandar fazer um para ti. Podes. Com essa frase, não. Com esta frase se também. Pergunta se eles fazem um a dizer imposto é roubo. Esse eu uso na rua com acho orgulho. que ela faz tudo o que tu pedires. Então sim, pronto, portanto, então fazemos isso. Eu vou contactar. Muito vou bem. contactar. E a partir de agora também vou começar a dar sugestões e nesta primeira não podia recomendar outra coisa que não estivesse relacionada com os meus comentadores. Então, a nossa Joana foi esta semana ao podcast do Observador Pequenas Reivindicações de Liberdade e o nosso Gonçalo é agora comentador no também programa do Observador e o vencedor é, por isso, grande verdade. orgulho que eu tenho aqui dos meus Parabéns, comentadores. espetáculo. E ouçam e pronto, e gostei muito de ouvir da Joana ontem e o Gonçalo tem ouvido, por isso Eu ouvi um tanto bocadinho da Joana ontem. Não Ouvi, fosse sim, isto, eu senhor. não estava à espera disto. Não ouvi tudo, mas ouvi ali 8, 9 minutos. Pronto, nós enquanto estava a fazer o jantar. Estavas a falar assim, sobre o Álvaro Cunhal. Estava a falar sobre o Álvaro Cunhal. Atenção que este podcast, que é para as pessoas não acharem estranho, neste podcast, É mais lúdico. a Mariana e a Rita, é mais portanto, a Nana e a descontraído Titi, elas são muito descontraídas e têm, há uma certa ironia sempre tangente ao podcast. Portanto, quando ouvirem, Sim, não cautela. levem tudo a sério, Sim. vá lá, há uma parte de comédia que é engraçada termos na vida. Muito bem. Gonçalo, vamos agora a outra parte, não é bem comédia, mas sondagem. Mais ou menos. Quer dizer, Mas, se calhar o que eu vou dizer é mais para a quer dizer, eu comédia. se calhar vou para uma parte em que se calhar, mas sim, Exato, eu ia avança. falar da sondagem que saiu hoje, que coloca o Chega pela primeira vez em primeiro lugar. Ou seja, já tinha havido sondagens onde havia empate técnico, mas o Chega sempre em segundo ou em terceiro. Esta é a primeira em que o Chega está em primeiro e isolado à frente de todos os outros com uma percentagem elevadíssima. Estamos a falar do Chega com 27%, a AD com 26% e o PS com 24% ou 23%. Estas dinâmicas são interessantes por várias razões. Já vou fazer aqui uma conexão também à parte dos hambúrgueres do André Ventura, mas não tem tanto a ver com isso. Porque é que eu acho que isto está a acontecer? Reparem que nós só tivemos 4 meses após as eleições. O governo tomou posse em junho, só passaram 3 meses. Sim. Isto é uma grande diferença eleitoral, porque estamos a falar do Chega a ganhar 5 pontos percentuais em apenas 90 dias, não é? Numa Isso sondagem. Numa sondagem. Mas mesmo nas As outras... sondagens davam empatado com António Costa quando António Costa teve maioria absoluta. Sim, mas repara, eu não vou nunca cansar de dizer As isto. sondagens também davam o Chega com 14% a um mês das eleições e tiveram 22 ou 23%. Exatamente, portanto as sondagens não estão certas, tanto para o bem e para o mal. Tendencialmente para o Chega há uma deflação. E Não o sei. histórico é esse. A sondagem que mais... Não achas que tem 30% o Chega, na verdade? Não, eu já não Chega digo nada. vai ganhar mas- com a maioria absoluta. Vai ganhar mas- se olha, o governo caísse eu- agora, se pudesse. Vocês pronto sabem que eu faço a maior parte das sondagens no meu canal e eu lembro perfeitamente que no caminho para as eleições a sondagem que dava mais deputados ao Chega, creio que foi uma da Católica que dava 56. Ou seja, a que esteve mais perto nem chegou aos Nem 60 chegou. que o Chega acabou por ter. Portanto, eu já nem digo nada. Pois. Pode ser que o Chega até tenha mais do que 27%. É uma hipótese em cima da mesa. Porquê é que eu acho que isto aconteceu? Vamos tentar aqui racionalizar um bocado, não é? O Chega neste momento já conquistou, eu depois fui ver o gráfico das estimativas territoriais e o Chega está a começar a conquistar território para norte. Para o norte, depois. E curiosamente é nos distritos onde o PSD ganhou, mas que o PS historicamente até tem uma força maior, ou seja, continua a mesma tendência de roubar votos ao eleitorado típico da esquerda, que no caso agora era Castelo Branco e também ali mais na zona de Santarém. Ok. Portanto, o que é que isto quer dizer? Que o Chega começa agora a rivalizar em eleitorados da AD. Já não é da esquerda tradicional, PS, PCP, como aconteceu no sul do país. O Chega agora começa a rivalizar com a AD nos territórios mais a centro e norte. Isto já tinha acontecido nas legislativas, porque se formos olhar para distritos como Leiria, em alguns concelhos como Peniche, o Chega já venceu. Sim. E houve outro também, creio que na Marinha Grande, também já faz parte do distrito de Leiria. Ou seja, há aqui uma dinâmica a alterar. Razões para isto, principalmente. Exato. A questão da imigração, mas não é apenas a questão da imigração. Há outra questão óbvia também. Essa é a principal. As questões de identidade, as questões das diferenças culturais, tudo isso já se sabe. Mas também a questão da insatisfação económica que o país vive. Eu bato sempre nesta tecla, porque se eu for olhar globalmente, há países que têm quantidades de imigrantes muito grandes, muito superiores até às de Portugal, mas não têm tanto conflito relativamente ao fenómeno da imigração como Portugal. E eu acho que isto acontece por dois motivos. O primeiro é que os governos em questão, como acontece, por exemplo, nos Emirados Árabes Unidos, coloca a população, em termos das suas vontades, em primeiro lugar e evita as questões de choque entre imigrantes e nacionais.
e ao mesmo tempo porque não há propriamente uma queda do poder de compra da população em geral. Coisa que está a acontecer nas sociedades ocidentais As europeias. pessoas não sentem no seu bolso, mas aqui Exatamente, e aqui sentem. E já não é de agora, não é uma questão da AD, do PS ou do Chega, é uma questão que tem vindo paulatinamente a acontecer nos restantes países da União Europeia e também nos Estados Unidos agora menos. Mas nos restantes países da União Europeia. Já vou abordar a questão de França, que é importante para aqui. Ou seja, isto pegando na questão da sondagem, ou se faz uma reforma estruturada e estrutural em Portugal, ou então o Chega vai continuar a subir nas sondagens. Eu não admiraria nada que chegasse a percentagens até perto dos 30% ou superiores a 30%, porque as pessoas poderão não votar porque, enfim, o Ventura pode ter uma excelente oratória, é um excelente orador, para mim é dos melhores oradores que a democracia portuguesa já teve desde o 25 de Abril. É mau e no alemão, mas no alemão, mas em português é muito bom. Na oratória está. No alemão é mau, mas em português é muito bom. E o que é que isto pode levar? A que o Chega tenha cada vez mais votos, e parece-me que é o que vai acontecer, porque as pessoas estão insatisfeitas. Podem pensar que se calhar o Chega não é perfeito. Há pessoas que me disseram... Está muito longe disso. Isso estão todos a Nenhum partido é perfeito, não é? A política, repara... Já vou falar das imperfeições todas do Chega. Podem que não. Exato, A já questão não é vai que falar a política é feita por humanos, errar é humano e... Cometer crimes também pode ser considerado. Repara, a gente podia estar aqui a falar... Eu sei que o Chega é sempre mais giro batermos no Chega, etc. Não é por causa disso. Tem, também bati há bocado no tem PS e está casos às graves, ninguém retira isso. A questão é que... casos graves já aconteceram em todos os partidos políticos e as pessoas, olhando para isso, acabam por mandar para debaixo do tapete a importância dos casos graves que existem no Chega, seja a prostituição dos menores, seja as malas, seja outro caso qualquer, porque as pessoas pensam, são todos iguais e não sei o que, não sei o que mais, ao menos este aqui diz aquilo que eu penso ou aponta um problema que mais ninguém aponta. Pois. Ou seja, enquanto que os partidos do sistema, vamos chamar-lhes assim, do Bloco Central, continuarem a ter medo de abordar determinados tópicos, nomeadamente com as questões migratórias e até com as questões económicas, porque às vezes é muito problemático para alguns partidos e pessoas do Bloco Central dizerem que a administração pública tem que fazer uma reformulação brutal. Quando foram eles que... Exatamente, não é? Portanto, lá puseram os 700 e tal mil... Exatamente, não é? Portanto... Poderão dizer, inicialmente havia despedimentos, mas depois, se calhar é melhor não, e não sei o que, não sei o que mais. Se for preciso, têm que dizer, não é? Porque não faz sentido. E tem que haver uma reestruturação de forma a que a iniciativa privada consiga colmatar esses postos de trabalho. Porque se houver emprego, a economia vai florescer. Mas dizem que não estamos em pleno emprego, ou não? Sim, agora só tens 5, 4, 5, 6% de Foi no debate de fecho do ano parlamentar, disseram exatamente isso. Deixa-me só concluir agora. Sim. E, portanto, acho que isto acaba, pelo menos para mim, por ser uma coisa natural. Não me surpreende propriamente. E depois aqui há a questão dos hambúrgueres, que eu sei que a Joana depois vai querer... Não sei se vais falar dos hambúrgueres ou não. Não era bem dos hambúrgueres. Eu queria só... Sim, a piada faz sozinha, mas sim. Mas pronto, a situação foi gira e tal. Teve piada, eu vi aquilo e ri-me, por acaso. Claro, tu e toda a gente. Sim, teve piada. Mas eu depois fui ver e o Ventura tem um ponto, não na questão do Burger Fest, mas tem um ponto que é as viagens oficiais do Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa, sozinho, fez mais viagens oficiais do que todos os outros Presidentes da República juntos. Foi, não vi isso. Marcelo mas não eram as 1500 que ele estava a dizer? Não, o Ventura disse que era 1500. Ele disse 1500, não foi? Meteu um zero a mais, porque são 150 e tal. Pronto, são 150 e tal. No número, sim. São 150 e tal viagens que Marcelo fez. E eu compreendo que um Presidente da República tenha que fazer viagens oficiais, ora por compromissos nacionais, internacionais, supranacionais, ONU, seja o que for, o que tiver que ser. Ou relações bilaterais com outros países, como nós temos com o CPLP, aos outros países da União Europeia, isso é perfeitamente normal. Agora, não me cabe na cabeça como é que é justificável um Presidente da República em 10 anos ter mais viagens sozinho do que todos os outros Presidentes da República em 40. Foram muitos jogos de futebol. Pois, logo aí é um exemplo, percebes? E isto é tudo pago com o dinheiro dos portugueses. E não me parece que nós estejamos numa altura onde o Presidente da República possa ser uma espécie de Bárbara Corby presidencial para andar a viajar e tirar fotos. Digo eu. Olha, sabes o que é que também é pago com o dinheiro dos contribuintes? São o ordenado dos 60 deputados do Chega que votaram contra portanto, a viagem de Marcelo Rebelo de Sousa ao Burger Fest. Burger Fest. Agora temos que ser criteriosos. Estes 60 deputados são pagos para ler as propostas que são colocadas no plenário em debate. Efetivamente havia ali uma gralha, mas mesmo assim não há desculpa para as pessoas não terem pesquisado. Acho que aquilo não estava lá explicado, mas imagina, tu tens que investigar para perceber se votas contra ou não. Estes 60 deputados utilizaram o erário público do qual estão a receber. Portanto, a lógica é a mesma, e o que me fascina negativamente no Chega é que tudo aquilo que eles criticam, eles cometem. Aliás, eu acho que eles até cometem mais do que criticam, porque eu nunca vi ninguém criticar uma pessoa que rouba malas ou uma pessoa que rouba gasolina de ambulâncias e efetivamente o Chega tem. Portanto, eu acho que é por aqui que é. O Chega critica... o Ventura expulsou o Miguel Arruda do partido. Tudo bem. O Chega critica...
o Presidente da República e critica todas as pessoas que usam o horário público para fazer o seu trabalho e tudo bem, há muitas viagens, vamos então perceber o que é que se passa em vez de começar a tirar pedras, não é? E que é o que André Ventura não faz, não é? Não só não faz, como estão ali aquelas pessoas todas a votar uma coisa que nem sequer leram em condições, nem sequer se dignaram a pôr num chat GPT o que é que aconteceu, o que é que era aquele Burger Fest. Portanto, acho que isto, para além da piada nacional que se torna, mostra muita incompetência. Eu envergonho-me no meu país de ter uma sondagem destas, como é que este partido que não só defende coisas com as quais eu não concordo nada, mas às tantas é uma piada nacional, não é? É uma piada nacional porque eu fazia também esta piada, que é, nós tivemos o tipo que roubava as malas, tivemos o tipo que contratava serviços sexuais com códigos de MBWay, tudo isto alegadamente, como é óbvio. Tivemos o tipo que agora, o tipo que rouba a gasolina das ambulâncias, quer dizer, que é de uma coisa, é mórbido. Roubar a gasolina de qualquer pessoa é errado, mas das uma ambulâncias, pior ainda. E depois tivemos aquele spin-off de verão, que era o que ateava fogo. Agora temos isto do Burger Fest. Às tantas parece que até é André Ventura que está a criar isto quase para ter mediatismo, porque é tão difícil de acreditar que isto tudo aconteça neste curto espaço de tempo. Se bem que eu não acho que seja ele a inventar isto. Mas, eu acho que é uma consequência natural, por exemplo, nesses casos, os últimos que tu mencionaste, acho que são candidatos a autárquicos. Sim, isso é um erro das ambulâncias é um mandatário. No entanto... deixa-me só dar uma nota, se me permitires. É um erro que o Ventura, a meu ver, fez, porque ir às 300 e tal câmaras, depois inevitavelmente vais ter isto. Gonçalo, isso era o que andávamos a falar. Qualquer pessoa se podia candidatar, entre aspas, não é? Tinha um site onde as pessoas podiam... Isto era o que nós andávamos a falar do ano passado. Mas acho que, para além de ser uma piada, temos que olhar um bocadinho mais a fundo do que a piada. É que André Ventura tem feito consecutivamente no seu trabalho, na escolha das pessoas que coloca em cargos de poder. Portanto, ele critica a corrupção e coloca em cargos, e depois diz, mas eu não sabia que eles eram criminosos, ou que poderiam ser criminosos, ou que podiam vir a ser suspeitos de algum crime. Está bem? Mas bom, sim, ele não adivinha, não é? Não adivinha, mas pronto, também quando acontecem as coisas ele expulsa logo as pessoas. Então ele acha que, vamos pensar, então ele acha que deve haver mais mecanismos anticorrupção nos cargos de poder, mas então ele não pratica no seu próprio partido esses mesmos mecanismos de defesa para escolher as pessoas que ele está a propor para entrar num cargo de poder. Mas quer dizer, eu acredito que ele tenha ali alguns critérios. Um corrupto agora pode chegar ao poder, só que depois já no poder tem que ser apanhado. Mas um corrupto pode chegar ao poder, porque ele mete-os lá. Mas ele não sabe se ele é ou não. Mas se ele acha que o nosso governo tem que ter mais mecanismos de transparência, anticorrupção, porque é que ele não os aplica no seu próprio partido? Repara, mas porque é que ele não aplica mecanismos mas ele de expulsou vigia? as pessoas. E isto não tem a ver com gostar dele ou não. Espera. Eu concordo com a questão ele de ser ridículo. Ele coloca as pessoas num cargo onde possam fazer coisas muito erradas. Deixa-me só dar esta nota. Antes de ver se as pessoas... Então vai porque as pessoas não vai prevenir nada. As pessoas em questão não tinham cadastro, não tinham registro criminal absolutamente nenhum. Gonçalo. Eu acho, imagina, eu compreendo. Isto é um argumento lógico e simples. Repara, eu digo-te uma coisa, eu compreendo perfeitamente o argumento que tu fazes, que em muitas circunstâncias há aí casos graves, completamente. Gonçalo, sou o primeiro a corroborar com isso e a seleção muitas vezes é mal feita. Mas a questão do crime. Enfim, tu não consegues adivinhar. Isto é um argumento muito mais simples e lógico. Se ele é defensor de que o governo tem que ter mecanismos anticorrupção, porquê é que ele não tem mecanismos anticorrupção no seu próprio partido? Porquê é que há tanta gente que comete crimes no seu partido? Ou seja, então ele não faz uma vistoria às pessoas. Então ele não faz esses mecanismos anticorrupção. Porque nós não temos que achar então, que os políticos podem ser corruptos e depois vamos ter mega casos, mega operações de dão dinheiro a toda a gente. Eu concordo, entretenimento a toda a gente. Não, nós temos que tentar... O que é que eu fazia se estivesse no lugar de Ventura? Não, quais eram os mecanismos? Olha, a começar, se eu estivesse no lugar de Ventura, não deixava qualquer pessoa entrar para um cargo público. Certíssimo, pronto. Concordo. Não deixava qualquer pessoa entrar para uma lista porque me dá jeito abrir listas em todos os 308 municípios, que é para conseguir chegar a toda a gente. Certíssimo. Essa era a primeira coisa que eu fazia. Mas depois disso? Sim, exato. Depois imagina que alguém comete percebes? Sim. É que isto difícil, foram tudo coisas a posterior. Sim. Não dá para adivinhares. Percebes? Imagina, eu não sei o que é que ele faz. Eu não sei se ele faz coisas mínimas ou não, repara, mas eu não sei se vou sugerir aqui uma coisa mínima. Eu concordo contigo na questão da melhor seleção de pessoas, e até já disse, aliás, acho que disse isso quando estava a falar da sondagem, não é? Que ir aos 300 e tal conselhos para o Chega, acho que era irrisório, porque estes problemas iriam inevitavelmente acontecer. Gonçalo, agora, a questão é que, quando olhas para isto, enfim, há determinadas situações onde... Olha, fizeste-me pergunta, eu vou-te responder. Aplicaria os mesmos mecanismos que ele propõe da corrupção. Ou seja, o André Ventura, aquilo que faz às pessoas é afastá-las do mediatismo. Que em última análise ajuda-as. Ok? O Arruda desapareceu mediaticamente. O André Ventura não fez absolutamente nada para punir o Arruda. Tu mantinhas Tirou. mantinhas o Arruda? Não, eu não estou a dizer para ele manter. Repara, não podes dizer uma coisa e depois dizer outra. Não podes pôr palavras na minha boca. Eu não estou a dizer que ele devia manter o Arruda. Mas se calhar devia ser o primeiro da linha. Devia ser o primeiro da linha a esforçar-se para haver justiça. Vice-presidente do partido. Não. É que repara, a situação do Arruda... O que eu disse é, se ele vai tirá-lo do partido e tirou, e muito bem, mas a seguir não vai largar o caso.
a seguir vai sentir a mínima responsabilidade mas que isso foi nunca facilitador larga ao daquele cargo. crime e a seguir vai tentar ser a primeira pessoa da linha a tentar que o Arruda tenha efetivamente justiça. Não sei, é o que ele faz com os outros. Sim, acho que sim. Ou seja, mas, os repara, mecanismos que ele tem, eu não sei quais são. Portanto, há coisas muito básicas, ter equipas que estudam a pessoa que está candidata àquele cargo. Eu não sei se ele tem isto sequer. Eu não sei se ele tem uma equipa de pessoas dentro do partido, uma estrutura, para tentar ir analisar cada pessoa. Se analisa sequer currículos. Eu não faço ideia se ele faz isso. Tu dizes que eles têm riscos criminais limpos. Eu não sei como é que ele faz essa triagem. Se calhar nem faz. Não. Se calhar por acaso não tem. Não sei. Como eu não sei o que é que ele faz. Nos casos, pelo menos nos mais Porque provavelmente conhecidos, nem fazem nada. Ou seja, nos casos, eu acho que também não podemos ser há coisas muito num simples. extremo e no outro. Equipas de Joana. avaliação, ou seja, uma equipa de recursos humanos que avalia as próprias pessoas que estão a candidatar aos cargos, pedir currículos, pedir registros criminais. Eu não sei se ele faz Mas, isto, repara, Gonçalo. Parece-me irreal que ele faça. Eu vou dar o exemplo do Para Miguel terminar. Arruda. O Miguel Arruda tem 2 mestrados, não sei quantas pós-graduações. Tinha Eu um não disse registro só CV, atenção, eu disse várias coisas. Sim, mas tem o registro criminal limpo, tem 2 mestrados, não sei quantas pós-graduações, e portanto a questão aqui é: eu concordo plenamente que a seleção do Chega é mal feita, acho que é completamente um erro irem às várias autarquias, porque depois este tipo de situações acontece. Agora, o Ventura não é adivinha, e repara, as situações que já aconteceram também em outros partidos políticos. Todos eles. Ó Gonçalo, Percebes? o que eu estou a dizer é a incoerência de ele pedir mecanismos questão é- anticorrupção para o governo e não ter praticamente nada no seu próprio partido. É impossível ele ter esses mecanismos e de repente aparecerem casos destes a toda a hora. Percebes? Vamos ter que Eu acho que a É só questão não é a isto. corrupção. Acho que há crimes mais graves do que a corrupção aí. Vamos continuar para o podcast, mas o nosso tempo na rádio chegou ao fim. Obrigado, Joana Marques Braz e Gonçalo Sousa. Voltamos para a semana, mas estamos sempre disponíveis em podcast e em vídeo no YouTube. O Geração V é uma parceria entre o O Voto e a Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo, muito obrigado por estar desse lado, tudo a correr bem e até para a semana. Macron fez aquilo que eu estava à espera que fizesse, que era nomear um primeiro-ministro, se bem que eu estava à espera que ele nomeasse um primeiro-ministro mais à esquerda do que nomeou. É o 5º primeiro-ministro em 2 anos. 2 anos e qualquer coisa, sim, um bocadinho mais de 2 anos. Imenso. É imenso. E foste a eleições 2 vezes e repara, eu acho que é inevitável que isto vá cair novamente. Eu estava à espera que ele nomeasse alguém mais do centro-esquerda, acabou por nomear alguém também do centro-direita e tal e qual como François Bayrou, não o fez. Eu acho que Macron neste momento está a passar um processo de marcelização, Pois. não é? É um bocado o que está a acontecer. Isto porquê? Por vários motivos. Se eu for olhar para a França neste momento, porque é que o governo francês caiu? O François Bayrou disse: meus amigos, ou nós começamos a cortar despesa pública ou o país vai ruir. Isto não é novo, isto já aconteceu na Alemanha, está a acontecer agora. O Friedrich Merz já disse: meus amigos, o Estado Social acabou. E claro que isso Neste não é popular para É ninguém. uma utopia. Não é? E não é popular para ninguém, porque o corte que a França quer fazer através de François Bayrou, ou queria no caso, era de 44 mil milhões de euros. Só aqui, em termos de comparação, 44 mil milhões de euros é 15% da economia portuguesa inteira. Bem, São 15 TAPs, ou 15 apoios à TAP, se quiserem. O empréstimo da Troika a Portugal em 2011 foi de 76 mil milhões de euros. Ou seja, nós estamos a falar de um corte de despesa pública mais de 50% superior àquilo que foi o empréstimo de apoio a Portugal na altura do período de ajustamento. é muita coisa. É imenso, é imenso. E porquê é que isto acontece? Porque a França, neste momento, tem uma dívida pública que ronda os 113% de dívida pública. E já que estávamos a falar de Portugal e da Troika, Portugal, quando entrou para a Troika, ou quando a Troika entrou em Portugal, tínhamos exatamente a mesma percentagem de dívida pública em percentagem do PIB. Ou seja, claramente há aqui dados preocupantes do ponto de vista orçamental. O déficit orçamental em França é de 6%. Imenso. Imenso. É mais do dobro do que aquilo que deves ter, ou que os critérios de convergência da União Europeia te permitem ter, embora eu seja apologista de que o Estado não deve ter déficit. Sou um apologista da realidade superavitária. E, portanto, há aqui várias realidades que são preocupantes. E o François Bayrou disse, perentoriamente e de forma muito realista: meus amigos, ou nós acordamos para a vida, ou nós fazemos cortes na despesa pública, ou isto vai ruir um dia. Até porque o Estado Social francês é daqueles que mais gasta em termos absolutos e percentuais no mundo. O Estado Social francês gasta 32% do PIB, mais ou menos. É imenso. Em ajudas sociais. Em apoios sociais, ou seja, gasta na totalidade. E, portanto, é imenso. É 1/3 da economia francesa. É muito. E, portanto, isto algum dia iria ter que ruir. Porquê? Isto acontece ao mesmo tempo que vários fatores. O crescimento económico em França e na Europa é diminuto. E era aqui que eu queria chegar quando dizia há bocado que iria falar aqui das questões de crescimento económico com os Estados Unidos. O crescimento económico é diminuto. Ou seja, numa altura em que tu tens a dívida a aumentar, o crescimento económico não é lá grande coisa, a tua receita fiscal vai pelo cano abaixo. Claro. Ou seja, endividas-te mais. Ao mesmo tempo que o déficit continua a aumentar ou mantém-se em situação deficitária grave, tu nem sequer tens superávit para conseguir abater ou amortizar dívida pública.
Pois. Logo aí outro problema para a França. Ao mesmo tempo que isto acontece, a capacidade de contração de dívida por parte do governo francês, mais complicada ainda. As taxas de juros aumentaram. Aliado a isto, tens instabilidade política, o que para cativar investimento direto estrangeiro é péssimo. Péssimo. Claro. Se eu for um empresário estrangeiro e quiser investir em França ou em Portugal, eu vou pensar 30 vezes antes de o fazer. Tantos primeiros-ministros, os primeiros-ministros. A questão é mesmo essa. Eu, durante 6 meses, tenho um tipo que se calhar tem um plano fiscal que é porreiro para a minha empresa, mas depois vem 6 meses outro que se calhar já não tem um plano fiscal que é porreiro para mim e para os meus acionistas, ou seja, para quem for. Portanto, logo aí são vários fatores, quer a nível das taxas de juros, do crescimento económico diminuto, as questões da dívida pública, do déficit orçamental e da instabilidade política, que para este bolo todo em que a França está, eu não vejo isto a melhorar. E isto vai ter que ser, França, não é? vai ter que ser uma bomba, vamos dizer assim, em termos económicos, estes cortes de despesa pública que vão ter que acontecer por toda a Europa. Mas os franceses não vão aceitar isto, não é? Nós já sabemos como vão é ter que é. Mas vão partir tudo. Isto é como os miúdos comerem a sopa. As pessoas têm que perceber que não gostam, mas não faz gostam, bem. Mas faz bem, sim. A realidade é essa, o Estado Social Europeu não consegue aguentar. Davam as montas do Champs-Élysées. O Estado Social não consegue aguentar mais do que aquilo que tem na realidade europeia. Ainda para mais, isto é preocupante porque não estamos a falar da Bulgária, da Roménia, de Portugal, não estás a falar de países periféricos, estás a falar do bloco franco-germânico, ou seja, do coração europeu, do ponto de vista monetário, do ponto de vista orçamental e financeiro. Grave. Mais grave ainda, só mesmo para concluir, se eu olhar para a realidade económica, aqui fizemos mais uma análise financeira, mas se eu olhar para a realidade económica, na parte do crescimento económico diminuto, os Estados Unidos e a União Europeia tinham mais ou menos o mesmo PIB no ano 2000, há 25 anos atrás. Passados 25 anos, o PIB americano, neste momento, em termos nominais, é 50% superior ao PIB europeu. E relembro que os Estados Unidos têm cerca de menos de 100 milhões de pessoas que a Europa, que a União Europeia. Sim. 100 e tal milhões, 100 e poucos milhões. Estamos a ser ultrapassados. Portanto, enfim, nem é questão de sermos ultrapassados. A Europa vai passar a ser... Antes éramos uma potência económica, mas não éramos uma potência política nem militar. Nós vamos passar a ser apenas uma potência turística, vamos passar a ser o museu do mundo. Porque a Europa neste momento não consegue produzir nada, não está a conseguir reindustrializar, não está a investir de forma perentória em empresas de inteligência artificial e nas tecnológicas como os chineses e os americanos estão. E eu olho para esta realidade e não vejo um projeto nem das nações europeias individualmente, nem da Europa agregadamente, embora eu seja muito mais intergovernamentalista do que propriamente supranacionalista, mas não vejo isso a acontecer, de todo. Bem. Não querendo ser cataclista, não é? Sim, ficámos um bocadinho... Joana, traz-nos aqui uma história também sobre o Nepal. Sim. E sobre como a nossa geração consegue... Queria só, antes de começar ao Nepal, queria dar uma nota de que não sei se o Primeiro-Ministro já veio dizer alguma coisa sobre a flotilha. Ele disse que não podia dizer nada porque... O nosso Primeiro-Ministro? Sim, porque ele disse que não podia dizer nada, que ainda não tinha informações. Não sei se ele já as foi recolher e se vai realmente fazer alguma coisa ou não, ou se ainda está no segredo dos deuses. Mas para quem não sabe, a flotilha humanitária que veio até Gaza com portugueses foi atacada por um drone e, portanto, o nosso Primeiro-Ministro disse que não ia dizer nada porque não tinha informações e, portanto, continuamos com a mesma inatividade de sempre. Bom, agora passando para Nepal. Então, no Nepal houve uma revolução quem não sabe, que para mim, eu sentia como uma revolução do TikTok, muito sinceramente. E digo isto de forma séria, não digo isto, parece que é um bocadinho bizarro, mas aos dias de hoje isto faz todo o sentido, não é? Portanto, no Nepal aquilo que aconteceu foi sobretudo uma revolução, sobretudo encabeçada pelos Gen Z, portanto pela uma geração de jovens. Isto começa no início de setembro. Portanto, os filhos de alguns políticos e de algumas figuras com bastante dinheiro e poder nepaleses punham conteúdos nas suas redes sociais de bens luxuosos, seja malas, roupa, carros. No Nepal há muitos jovens que estão, portanto, tirando estes, aos outros jovens, a larga maioria dos jovens nepaleses passam por situações de grande precariedade, não é? Portanto, a taxa de desemprego é muito alta nas camadas jovens, há uma taxa de imigração à procura de emigração, portanto, de saída do país à procura de melhores condições de vida, e ao mesmo tempo abrem o TikTok deles e o Instagram deles e as redes sociais e de repente estão a ver os filhos dos políticos e das pessoas com dinheiro e poder do país a terem estes bens de luxo todos, e portanto começaram-se a revoltar
contra esta situação. Houve um movimento muito nas redes sociais que inflamava este ódio ou esta mobilizou revolta toda a gente, não é? Sim. contra estes que se chamam os Nepo Babies. Há um termo. Nepo Babies é, no fundo, os filhos do nepotismo. Portanto, isto é um termo que há no digital, portanto, se quiserem, que é, no fundo, estes miúdos. Até, como era Nepal, até pensei Não, Nepo Babies, que são os miúdos que nascem filhos de pessoas com dinheiro e poder. Privilegiados. Exatamente, o privilégio é mais alto nível. E então começou-se a criar assim, uma onda de revolta contra estes Nepo Babies. O governo não vai de modas e manda cancelar para cima de 2 dezenas de redes sociais, incluindo Instagram, TikTok, YouTube, Mandou Twitter, tudo abaixo. X. Exatamente, tudo abaixo, com a justificação de que estas plataformas não se tinham registado numa plataforma do governo para poderem ter uma vistoria da parte do governo, para os conteúdos serem, no fundo, regulados e verificados pelo governo. Pronto, como é óbvio que isto é uma desculpa, não é? Claro. Portanto, isso ainda inflamou mais, até porque muitos jovens que tinham emigrado utilizavam as mesmas redes sociais para contactar com a família. Mas os que estavam lá, depois sabes como é que comunicavam entre eles? Sem as redes sociais? Não sei. Ou seja, não sei se encontraram outras redes sociais, se é através de VPNs, mas filmaram e colocaram muitas coisas no TikTok, portanto conseguiram lá chegar. Sim. O que é que acontece? Eles revoltaram-se e houve um dia, portanto esta semana, que foram, portanto eles foram junto de vários edifícios políticos e de edifícios de casas de políticos, ideais políticos, e entraram para dentro e destruir tudo. Portanto, foi assim revolução à bruta com violência. Sim, e assim, fez 19 mortos, 400 feridos, e depois, se forem ao TikTok, há imagens demasiado gráficas, que ainda estão no TikTok, portanto o TikTok faz isto, deixa as imagens gráficas todas por lá. Como o X também. Sim. E o que acontece é, tu vês, por exemplo, eu ontem estava a ver as imagens da mulher do ex-primeiro-ministro, que faleceu, porque incendiaram a casa da senhora, e ela morreu queimada, segundo aquilo que eu vi no TikTok, ou seja, porque às tantas aquilo que nós conseguimos ver, ou seja, a fonte mais... Eu nem vi grandes notícias cá em Portugal sobre isto. Houve algumas notícias sobre isso. Eu vi assim a passar. Houve algumas notícias mesmo no telejornal e nos jornais, portanto, seja impresso, seja no digital. Houve algumas notícias, mas efetivamente se nós formos ao TikTok nós vemos os vídeos das pessoas que lá estão. Mas confirmaram essas mortes? Confirmaram essas mortes nos meios de comunicação portugueses, sim. A morte desta senhora também. Mas há vídeos em que nós vemos a senhora a ser agredida, com socos na cara e depois tens vários pontos de vista do mesmo acontecimento, porque há uma série de telefones. Isto é uma revolução que é feita com telefones. Houve um ministro, inclusivamente, que o despiram, portanto, obrigaram-no a despir, ele estava seminu no meio do rio e tu tens uma série de pessoas das duas margens do rio a filmá-lo. Quer dizer, às tantas isto virou um Texas, não é? Virou assim uma situação deplorável mesmo. Ou seja, não é com violência que se combate nada. Chegou a um ponto no Nepal em que as pessoas estavam tão revoltadas e os jovens, e o que a mim me surpreende é os jovens e a forma como eles colocam as redes sociais como arma política aqui, porque eles filmaram tudo. Ou seja, não foi só destruição, foi destruição, filmar e publicar essa destruição. Pronto. E a mim preocupa muito, e eu acho que isto é só um vislumbre daquilo. Nós normalmente falamos das redes sociais e do controle das redes sociais por uma série de razões. Mas é o replicar, não é? Noutros países. Exato, o vislumbre daquilo que nós, em prol que nós estamos a ir, e a forma como as redes sociais estão a integrar os vários setores da vida, até num ato revolucionário. Depois, entretanto, claro que se começou a criar a narrativa de que estes jovens só fizeram esta revolução porque lhes proíbem as redes sociais, porque são os mimados. Claro que não, eles depois vieram logo todos para o TikTok dizer que a revolta deles era contra a corrupção, era sobretudo contra a corrupção. A rede social, o bloqueio da rede social foi uma sensação de censura e portanto isso foi a escalar. Mas acho mesmo que se já era necessário nós verificarmos e termos algum tipo de controle sobre, não é controle no modo de censura das redes sociais, é como é que não deixarmos que as redes sociais se interliguem à nossa vida. De qualquer maneira, tentarmos condicionar como é que isso acontece para que seja feito e integrado de uma forma saudável e que não seja destrutiva socialmente. Pronto. E acho que isto é um reflexo do pior que pode acontecer. Meu Deus, este episódio hoje foi muito... Foi depressivo agora no final. Mas eu e o Gonçalo discutimos também. O Gonçalo pôs uma coisa na minha boca, não foi? Sobre o Arruda, que eu agora vou ter que fazer as pazes com ele. Vou ter que fazer as pazes com ele. Disseste que eu queria que o Arruda continuasse, não era isso? Mas eu por acaso queria. Ficou-me, sabes? Diz lá se não querias, era engraçado. Queria que o Ventura viesse tentar fazer justiça, mas pronto. Esta ficou-me. Agora lá fora vai haver um combate de titãs. Não, já não dá para fora, já somos todos amigos. Eu agora ia perguntar, mas depois era mais de 20 minutos de debate, mas como se ele já o expulsou?
comunicando, ele não é tão bom orador. Em português, porque em alemão não, ele não é tão bom orador. Então podia vir a aprender alemão e falava abrir sobre uma empresa de alemão. hambúrgueres com a Rui. Olha. Era giro. Muito bem, está feito por hoje. Muito obrigado e até para a semana.